basicamente isso. Nós temos uma torre de 24 metros de altura. Ela está sendo sustentada por 3 cabos. Os cabos vão do ponto D até o ponto A, do ponto D até o ponto B e do ponto D até o ponto C. Cada cabo desse sofre uma tração aqui, que é representada por esses módulos aqui. O que eu tenho que fazer é descobrir, tá, quem vai ser, na verdade, a intensidade e os ângulos, tá, a alfa, beta e gama da força resultante. Então, para me encontrar essa força resultante, eu tenho que transformar todas essas tensões que estão em módulo cada uma numa força vetorial, somar essa força vetorial e obter uma resultante vetorialmente. O que seria uma força resultante vetorialmente? É uma força que ela tem uma composição no eixo X, na direção de Y, no eixo Y, na direção de J, e uma composição no eixo Z, que é na direção de K. Tá bom, gente? Para isso, o primeiro passo é você encontrar o vetor unitário. Esse vetor unitário vai ser um vetor que vai de D até A, dividido pelo seu módulo. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com os demais vetores. Depois que encontrar os unitários, eu vou pegar esse vetor unitário e multiplicar pelo módulo. Por exemplo, a FDA, isso aqui, ó, igual a 400 newton. Eu vou multiplicar esse número pelo vetor unitário e vou encontrar, então, essa tensão FDA, só que vetorialmente. Tá? O que seria FDA? Seria as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Tá? Para isso, então nós vamos encontrar quem são os pontos A, os pontos B, C e D. O ponto A, por exemplo, ele está no X igual a quanto? 20. E o Y, 15. 20, 15. Considerando que o ponto A está no plano XY, ou seja, no chão, a altura de Z nele é igual a quanto? 0. Então, não tem nenhum valor atribuído a Z a não ser 0. O ponto B também está no chão, no plano XY, e a coordenada dele ao longo do eixo X, daqui até aqui eu tenho que andar quanto ao longo do eixo X? 6. Então é menos 6, porque ele está do lado negativo do eixo. No eixo Y eu tenho que andar quanto aqui para me chegar no ponto B? 4. E no eixo Z, 0. O ponto C, para me chegar aqui em C, eu tenho que andar quanto no eixo X? 16, positivo. E no eixo Y eu tenho que andar quanto? Menos 18, tá bom? Daqui para trás, os Y são todos negativos. Então eu tenho que andar menos 18. Tá aqui. E o Z dele é 0. A última coordenada é o ponto D lá. Ele está exatamente aqui sobre a base dele está aqui sobre os zeros. O zero, a coordenada 0, 0, 0, que é x, y, z igual a 0, 0, 0. E lá em cima ele está a 24 metros de altura. Então, essa coordenada do ponto D, ela é 0x, 0y e 24z. Ok? Então, se eu quiser encontrar o ponto D, eu vou ter que encontrar ele no ponto x igual a 0, no ponto y igual a 0 e no ponto z igual a 24 metros. Bom, o que seria o vetor DA? É um vetor que vai de D até A. Quando você vai de D até A, você pega a coordenada final e subtrai pela coordenada inicial. Então, pegando o ponto A e subtraindo pelo ponto D. Então, A menos D. 20 menos 0, 15 menos 0 e 0 menos 24. Vai ficar quem? 20 menos 0 é 20. Aí eu já coloco 20i. 15 menos 0, 15j. 0 menos 24, menos 24k.
E esse módulo, na verdade, são os quadrados de cada um desses termos. Ok? Mais menos 24 elevado ao quadrado. Ok? Então 20 ao quadrado é 400. 15 ao quadrado dá quanto? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor unitário aqui, eu vou pegar, enquanto alguém calcula isso aqui para mim, eu vou pegar ele e ajustar aqui, ó. Vou pegar o unitário e multiplicar pelo seu módulo. O unitário vai ser 20i mais 15j menos 24k dividido pelo seu módulo, esse número aqui dentro da raiz. Tá? Multiplicado pela tensão FDA, que é igual a quanto? 400 newton. O que nós vamos fazer agora para finalizar o cálculo? Você vai pegar 400, multiplicar por 20 e dividir por 34. Tá? Então eu estou pegando esse aqui, multiplicando por cada um desses e dividindo por isso. Depois eu faço isso por isso e este por este. Tá bom? Então vamos lá. 400 vezes 20 dividido por 34,66. Deu quanto? 230,8 newton na direção do eixo X. Pego 400 vezes 15 sobre 34,66. 173,11. Vamos usar só uma casa decimal, tá? E na direção do J. 400 vezes menos 24 sobre 34,66. Quanto? 277, né? Newton na direção do eixo Z. Pronto. Achei a primeira força. O mesmo procedimento nós vamos fazer para encontrar a segunda força, tá? Vou colocar um asterisco nela aqui, achar a primeira força. Vamos para a segunda força. Vamos para a segunda força e ela vai depender do... Essa segunda força vai ser uma tensão na direção de D a DB. Então vou chamar a tensão de FDB. Essa tensão FDB, ela vai depender da multiplicação do unitário DB vezes a força DB, correto? Só que estou usando o módulo dela, mesmo valor que está ali. Para isso eu tenho que encontrar o meu vetor unitário DB. Esse vetor unitário DB envolve um vetor que vai de D até B, dividido pelo seu módulo DB. Ok? O que é esse vetor DB? O que significa ele? É eu pegar a coordenada de B, subtrair pela coordenada de A, nas respectivas direções X, Y e Z. Tá bom. Então, o que é a coordenada B? Menos 6 com menos 0. Então, fica menos 6 menos 0. Menos 6i. B, na direção de Y, vai ficar 4. E o D na direção de Y, 0. Então, fica 4 menos 0. É igual a quanto? 4J. E agora 0 menos 24. Menos 24K. Tudo isso dividido pelo módulo. Que é você pegar cada termo desse e elevar ao quadrado. 24 elevado ao quadrado. Tá bom? Enquanto alguém faz esse cálculo aqui, já vou montando aqui logo. Então, o nosso vetor unitário vai ser 6i mais 4j menos 24k. Isso aqui dividido por esse módulo aqui. Deu quanto? 25,1 multiplicado pela FDD, que é igual a quanto? 800 newton. Eu vou pegar o 800 newton, multiplicar por 6 e dividir por 25,1. E o menos já vou colocando aqui, ó. Tá? Então, 800 vezes menos 6 dividido por 25,1 dá quanto? 1,2 newton na direção do eixo X. Eu pego 800, multiplico por 4
e divido por 25,1. Quanto? Newton na direção do eixo X, Y. J. 800 vezes 24 dividido por 25,1. 764. 764,9 Newton na direção do eixo Z, K. Muito bem. Então está aqui. Encontrei o primeiro vetor, encontrei um segundo vetor, falta mais um vetor para me encontrar a força resultante. Esse terceiro vetor vai ser o vetor na direção de TDC. TDC depende do unitário na direção de DC, multiplicado pela força DC, né? Em módulo, é claro. Bom, o unitário em DC, ele vai depender de pegar um vetor na direção de D para C e dividir pelo seu módulo. Tá bom? O que é esse vetor DC? É pegar as coordenadas de C e subtrair pelas coordenadas de D. Então, quem são as coordenadas de C? É 16. 16 menos 0. Tá vendo? Estou pegando o final menos o inicial. Então, é 16 menos 0, que dá quanto? 16i. Menos 18 com menos 0, menos 18j. E 0 menos 24, menos 24k. Tudo isso aqui dividido pelo módulo desse vetor. E o módulo desse vetor é 16 ao quadrado, menos 18 ao quadrado e menos 24 elevado ao quadrado. Tudo isso, tá, vai gerar um vetor unitário. Não preciso nem finalizá-lo aqui, já vou direto para a força, e aí eu organizo ele na força. Então eu vou preservar 16i menos 18j menos 24k dividido pelo módulo disso aqui tudo, tá? E multiplicado pela FDC. A FDC dá quanto? 600 Newton. Muito bem. Esse aqui deu 34. Ponto? Zero? Isso, 34 redondo. Eu vou pegar 600 e multiplicar por 16 e dividir por 34. Vai dar quantos Newton? 282,3 Newton na direção do eixo X. Aí, aqui 282? Eu vou pegar 600 vezes 18 dividido por 34. Menos 317,6 Newton em J. E vou pegar 600 vezes 24 e dividir por 34. Dá menos 423,5 Newton na direção de K. Muito bem. Encontramos as três forças, tá? Quem é a força resultante? É eu pegar o I dessa, o J dessa, os I's de cada uma delas, juntar os J's e os K's, e somar algebricamente. Então a força resultante vai ser igual a quanto? 230,8. Vou colocar aqui, vou sinalizar aqui, ó. Vou estar somando esse aqui, ó, de azul. Tá bom? Então eu estou pegando a força resultante, que é a FDA, mais, estou chamando de FDA ou TDA, né? Tanto faz. Então é a TDA mais a TDB, vetorialmente, mais a TDC, vetorialmente. Quando eu faço isso, eu tenho que pegar as respectivas direções e somá-las. Eu não posso pegar I aqui e somar com J. 230 mais 127 para dar 357. Não posso fazer isso. Só posso somar I com I
J com J e K com K. São somas algébricas. Elas envolvem direção e sentido, tá? Então, 230,8 menos 191,2 mais 282,3 dá quanto? 221,9. Newton na direção do eixo X. Sinalizar de vermelho agora. Na direção de J, eu tenho que somar esse número, mais este aqui e mais este. Então, eles estão somando 173,1 mais 127,5 mais menos 317,6. Viu quanto? Menos 17. Quanto? Menos 17. Menos 17 Newton na direção do eixo Y, que é J. E por fim, vou sinalizar de preto aqui, as somas na direção de K. Tá bom? Então eu estou pegando menos 277 com menos 764,9 com menos 423,5. E vai dar quanto? Quanto? 1.465,4 Newton na direção de K. Então está aqui o nosso vetor resultante. Tá certo? Esse vetor resultante, o que acontece? Quando você projeta ele no espaço, tá? Quando você projeta esse vetor no espaço, tem um eixo Y, tem um eixo X e tem um eixo Z. Ele tem uma componente de 321 no eixo X, 0,9. Ele tem uma componente de menos 17 ao longo do eixo Y, está aqui, menos 17. E ele tem uma componente de menos 1.465 ao longo do eixo Z. Como se estivesse aqui, ó, menos 1.465,4. Eu vou combinar esses pontos. Tá? Vou combinar esse aqui com esse. Tá vendo? Vou combinar esse aqui com aquele lá, ó. Então, deixa eu combinar depois. Depois eu combino. Quando eu faço isso, estarei gerando aqui. Essa combinação tem que vir para cá. Vocês viram que a gente acaba gerando um paralelepípedo aqui, né? O vetor, esse vetor resultante, ele nasce daqui até esse último ponto encontrado aqui, ó. Tá? Significa que esse vetor, ele admite um ângulo em relação ao eixo Y, ele admite, que eu estou chamando de beta, ele admite um ângulo entre o eixo X, que eu estou chamando de alfa, e ele admite um ângulo no eixo Z, que eu chamo de gama. Tá certo? Então, para me encontrar o vetor alfa, por exemplo, eu preciso entender que aqui existe um vetor unitário aqui, ó. Esse vetor unitário, ele está relacionado com essa força dividida pelo seu módulo. Tá certo? Então, o que seria o módulo dessa força aqui, ó? O módulo da força resultante seria a raiz quadrada de todos esses termos aqui. 321,9 elevado ao quadrado, mais menos 17 ao quadrado, mais menos 1.465,4 ao quadrado. Tá bom? Eu vou precisar desse módulo aqui, da força resultante. Tá? Alguém acha aí? Enquanto isso, eu vou falar do cosseno, desse vetor unitário aqui. Esse vetor unitário, tá? Ele é, na verdade, a força, a T, a força resultante em vetor dividido pelo seu módulo. É assim? É, André?
Todo vetor unitário é a força pelo seu próprio módulo? Só que esse vetor unitário também, eu posso, tá? Pegar as componentes dessa força em I, J, K, tá? Por exemplo, eu pego isso aqui, divido pelo seu módulo, eu pego isso aqui, divido pelo seu módulo, e isso aqui, divido pelo seu módulo. Igual a gente fez aqui. E tudo isso aqui vai ser exatamente igual ao cosseno dos ângulos diretores que essa força faz com o eixo X, o cosseno que essa força vai fazer com o eixo Y e o cosseno que essa força vai fazer com o eixo Z, na direção de cá. Tá bom? Então, na verdade, quem é a nossa força resultante aqui? A nossa força resultante é tudo isso aqui, ó. 321,9 I, estou tirando a unidade, menos 17 J, menos 1465,4. Tudo isso aqui vai ser dividido pelo módulo dessa força que deu quanto aqui? 1.500,4. Ok, 1.500 newton. Então eu pego isso aqui e divido por 1.500. E isso aqui vai ser igual ao cosseno de quem? Cosseno de alfa, na direção de I, cosseno de beta na direção de J, mais o cosseno de gama na direção do eixo C. Quase não sai. Tá bom? O que eu vou fazer agora para me achar o ângulo alfa, que é o ângulo diretor? Já resolvi o problema da força, já achei a força, agora eu preciso achar a alfa. Tá? Então eu vou dar um pulo ali, ó. Lembra que se eu pegar esse alfa aqui, esse cosseno de alfa, vou ter que pegar as coisas que estão na direção de I. Quando eu quero o cosseno de beta, eu tenho que associar as coisas que estão na direção de J. E a mesma coisa gama. Então vamos fazer por partes aqui, ó. Quem é o cosseno de alfa? Lá. Quem é o cosseno de alfa? 321 sobre 1.500. O 321 é positivo ou negativo? Positivo. Daqui eu acho o alfa. O alfa vai ser o shift cosseno desse número aqui. Tá bom? Então, é como se fosse o arco cosseno de 321,9 sobre 1.500. Em outras palavras, eu estou dizendo que essa coisa aqui na calculadora é o shift. Essa aqui, o cosseno mesmo. E esse número aqui, 321,9 sobre 1.500, dá que número? Não tem como. 321,9 sobre 1.500. É 0, alguma coisa. Hã? Já estão achando ângulo? Então eu vou apagar isso aqui então. Com shift. Então alfa é igual a quanto? 7,6 graus. Ok. Na direção de I, nós encontramos isso. Na direção de J, vamos encontrar o cosseno de beta, né? Que é igual àquela componente em beta, que é 17 negativo sobre 1.500, na direção de J, que é igual a cosseno de beta na direção de J. Então eu não preciso mais colocar J, porque eu sei que eu estou na direção de J. Tá bom? Isso aqui vai ser quanto? Menos 17 sobre 1.500. O mesmo cálculo, shift, cosseno de, abre parênteses, 17 negativo sobre 1.500. E daqui eu acho beta. 90,6 graus. Ótimo. E por final, na direção de cá, o cosseno de gama vai estar associado a quais componentes? Gama está na direção de cá e está associado a menos de 465 sobre 1.500.
É menos ou mais, Lara? 1.465, quanto? 4. Dividido por 1.500. A mesma coisa, gama é igual a shift cosseno de, abre parênteses, menos 1.465,4 sobre 1.500. Quanto? 1,7 graus. Pronto. Há de se esperar que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo grande mesmo, ó, 160 e tantos graus. Tá? Porque essa força, ela está em relação ao eixo Z positivo, você está andando 160 graus até chegar nessa direção. Tá bom? Veja que em relação ao eixo Y, daqui até o eixo Y eu estou andando 90 graus, ó. 90, alguma coisa. E no eixo X, já estou deslocando aqui um ângulo bem menor, aí, tá? De 77 graus. Tá? Esses são os ângulos diretores e foi o que foi pedido no início do problema. Okay? Então, o que você tem que fazer basicamente nesses problemas de três forças? Primeiro, vetor unitário. Depois, pega o vetor unitário e multiplica pela força em módulo. Que o objetivo do vetor unitário nessa matemática aqui é transformar uma grandeza escalar, que é uma força, numa grandeza vetorial. Tá? Então, para que serve o vetor unitário? Ele pega uma grandeza escalar e transforma ela numa grandeza vetorial. E a grandeza vetorial fica mais fácil de você somar as direções de sentido, tá? Para forças nas quais nós não sabemos, não temos a menor ideia de direção e sentido. E quando você trabalha com vetor, tem toda essa dificuldade de você montar e todo esse trabalho, só que você chega ao resultado. Tá? E você trabalhando em módulo, é impossível você trabalhar a resultante aqui dessas três forças simplesmente em módulo. Ok?